Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou fazer um resumo então de alguns pontos importantes para a gente pegar da live que eu acabei de fazer agora, hoje, dia 11 de junho, tá? Alguns pontos que eu queria focar aqui foi a nossa discussão. Então a live foi sobre o pós-operatório de manguito rotador. Então a principal coisa que a gente falou no início é a gente orientar muito bem esse paciente, ele ter consciência do que vai acontecer com ele, do pós-operatório, de como que vai ser e todas as orientações no pré-operatório que vão seguir esse tratamento dele, tá? Então, orientar o seu paciente é muito importante, principalmente no pré-operatório. Então, ele conseguir fazer movimento, não ter medo de movimentar o braço, ter uma boa amplitude em relação a não ter medo de movimentar esse braço que já está há um tempo com dor, tá? E orientar ele no pós-operatório, que ele pode relaxar o braço, como utilizar a tipóia e todas as orientações do pós-operatórios iniciais, tá bom? Então, esses seriam os dois primeiros pontos que eu queria comentar. Em relação a, posteriormente isso, ganho de amplitude de movimento. Então, não necessariamente tem uma fase que eu não posso fazer muitos exercícios, mas na fase inicial é importante a gente não fazer extensão e rotação interna, ou seja, colocar a mão nas costas, porque é uma posição que a gente pode tensionar mais esse tendão do manguito e sobrecarregar essa sutura que foi feita. Tá? Em relação ao ganho de movimento, vamos enfocar principalmente rotação lateral e elevação, que é o que ele mais vai precisar nesse início de pós-operatório. E esse ganho de amplitude de movimento ele vai até 3 meses, principalmente enfocando no ganho de amplitude de movimento. Tá? Vamos deixar a força um pouquinho mais para frente. Então, primeiras 12 semanas, principalmente, ganho de amplitude de movimento. Tá bom? Em relação a isso, posteriormente eu vou começar o fortalecimento muscular. Então, vou começar uma ativação muscular, exercícios deitados, deitado de lado, primeiro deitado de barriga para cima, deitado de lado, vou evoluir para em pé, então exercícios ativos assistidos, ativos livres e depois, posteriormente, exercícios resistidos. Por volta de 3 meses eu vou começar algum exercício de resistência, tá? Então, isso é importante, essa evolução progressiva para depois eu começar a dar uma carga um pouco maior no tendão. Essa evolução, eu vou primeiro começar com os músculos estabilizadores, então escápula, braço, manguito, para depois começar com exercícios mais fortes em relação a grupos maiores, grande dorsal, peitoral, deltoide, que são músculos que vão produzir mais força, tá bom? Essa evolução de força tem que ser progressiva, mas ela tem que acontecer, então tem que ter um bom equilíbrio, tanto de rotador interno e externo em relação ao ombro operado e em relação à força com o lado contralateral também, tá bom? Aí a gente vai ver, dependendo do nível do paciente, até onde que eu vou parar na reabilitação. Se é um paciente que não tem uma exigência muito grande, eu vou parar por aí e vou manter um fortalecimento com exercícios domiciliares. Se é um paciente que tem uma maior exigência, seja de esporte recreacional ou competitivo, eu vou evoluir nesses exercícios para colocar mais exercício de estabilidade, propriocepção, fortalecimento mais avançado, exercícios mais específicos do esporte, pliometria e tudo mais, tá bom? Em relação à evolução, ela tem que ser progressiva do gesto esportivo, então a gente tem que tomar cuidado nessa fase com a evolução do quanto que esse paciente vai aguentar, então daí a gente tem que tomar cuidado com volume e intensidade, e aí a interação com o preparador físico é bem interessante para a gente, tá bom? Em relação ao último tópico que a gente discutiu, foi critérios de retorno ao esporte. Então, no ombro a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente acaba não usando muitos questionários para isso, porque eles não são tão específicos para um retorno ao esporte, tá? Principalmente para o manguito rotador. A gente acaba utilizando alguns critérios subjetivos, então força muscular, amplitude de movimento, dor, o medo de fazer ou não, se esse paciente tem receio de fazer força com o braço, se ele consegue realizar a tarefa e ficar bem no pós-exercício, no dia seguinte, se ele está evoluindo de forma progressiva com o treino de academia, com o treino de fortalecimento, e o retorno progressivo a usar o braço, né, usar o ombro na tarefa esportiva que ele está fazendo. Então, se esses critérios são estabelecidos, a gente já consegue ter uma base muito boa e vai progressivamente evoluindo esse paciente. Lembrar que o tendão do manguito é um tendão que ele vai demorar para conseguir resistir a essa carga, então a gente não precisa se preocupar tanto em querer dar alta muito rápido para esse paciente. Não tenham medo de deixar esse paciente evoluindo para 5, 6, 8 meses, para a gente conseguir ter um pós-operatório muito bom, que eu consiga dar carga progressiva nesses tendões para que ele consiga resistir ao esporte que ele for realizar, tá certo? Qualquer dúvida que tiver, fico à disposição, vou deixar esse vídeo gravado e no YouTube também para vocês darem uma olhada, tá bom? Obrigado, boa noite.